Bom, voltando aqui, meu pastor Ulisses Alvarenga. E vamos lá, segundo vídeo agora, ó. Vídeos gospel da internet para você que tá chegando aí. Esses são vídeos que nós pegamos lá na rede social, trazemos para cá, para não comentar nunca a pessoa em si, mas os temas em específico. E aqui a gente vai tratar sempre a pessoa que trouxe o tema como homem de Deus ou uma mulher de Deus. E vamos debater aquele tema, a profecia, né? Nunca se comenta o profeta, não é isso, meu pastor? A gente se debate a profecia. Saber se é bíblico, se não é bíblico, se é uma opinião, se não é uma opinião. Então, nós vamos trazer aqui essa reflexão. E meu amigo Senna lá atrás, vou pedir você para apertar o play, meu irmão. Traz aí pra gente. Igreja, a gente tem audição, ó. Sabe que eu recebi críticas em 2019, quando eu fiz a primeira audição. Coloquei na rede social, nossa igreja está fazendo audição para aqueles que querem fazer parte da parte de música e vocal da igreja. É ídolo isso daí agora? Quer dizer que precisa fazer teste para cantar, para adorar na igreja? Eu disse para adorar não, para cantar sim. Exato. Muito bom. Para tocar sim. E eu bati de forma ferrenha, sabe por quê? Porque tem gente que não canta nada e quer cantar. Gente que não toca nada e quer tocar. Porque as pessoas têm problema com a verdade. Eu gosto de José, porque José na casa de seu pai, aos 17 anos, ele só sonha. Só que depois que ele passa na casa de Potifar e é preso, ele não sonha mais, ele interpreta sonho. E para interpretar sonho, você precisa ser de forma fidedigna. Quando o padeiro e o copeiro chegam para ele, cada um com um sonho, ele não vai passar a mão. Ele diz, você vive, você morre. Às vezes a gente fica poupando pessoas de coisas e de verdades que eles precisam ouvir. Porque às vezes eles estão iludidos. Deus não chamou ele para aquela vocação, para aquele trabalho. Mas tem líderes, pastores, pai e mãe que ficam iludindo pessoas. Não canta, não canta. Não toca, não toca. E o pior de tudo é não toca e não canta e nem estuda. Essa mensagem aí vinda desse homem de Deus, no qual tá aqui o pastor Ulisses Alvarenga para nos dizer se concorda, se não concorda. Fala aí, meu pastor. Pois é. Então, Mário, é algo que a igreja do nosso tempo ela está desacostumada com a verdade, porque a verdade ela nos confronta. Então, verdade seja dita, eu concordo com o posicionamento, entendi o posicionamento do autor, né, da questão, não conheço a pessoa, não estamos aqui para tratar mérito de ninguém, acredito que é um irmão meu, né? Isso aí. Um servo de Deus Altíssimo, preocupado com o zelo da obra. O que acontece? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ela fala que Paulo, ele lançou o fundamento Cristo. E aí ele diz o seguinte, e cada um veja como vai edificar sobre esse fundamento. Então, imagina, quem de você que está aí em casa gostaria de ter uma obra, uma construção, construir na sua casa. E aí você conseguiu colocar um fundamento e o fundamento está ali, o alicerce está retinho. E aí vem o pedreiro e começa a sentar tijolo sobre aquilo ali. Aí daqui a pouco você olha e fala assim, ó, mas esses tijolos estão meio desalinhados, estou fazendo uma curva aqui. O S da sadia, né? Tá bem tortinho. E ele olha para você assim, não se preocupa, que depois eu acerto isso na massa. Você se sente confortável com isso? Você se sentiria, Mário? Eu não me sentiria confortável com isso. Pastor, é assim, eu entendo esse seu exemplo, mas se tratando de reino, é diferente. Eu vejo com os olhos diferentes. Sim. Porque, assim, ele fala de duas situações. Da pessoa que quer cantar e fala que nós precisamos falar a verdade. São duas situações que requer muito cuidado. Primeira, eu escrevi isso no meu Facebook. Numa igreja pequena que está iniciando, esse homem de Deus que está aí, ele deve ser de uma igreja, imagino, que deve ser de uma igreja de mais de 100 membros. Geralmente essas igrejas de mais de 100 membros que começam a fazer esse tipo de situações, né? Mas vamos pegar uma igreja hoje de 20 membros. E ela só tem lá uma caixinha de som, um microfone. Quem são os que adoram ao Senhor ali? São esses de melhor qualidade? Não vão ter, né? Não vão Tecnicamente, ter. Tecnicamente não vão ter. Mas o Senhor vai receber adoração? Vamos entender isso. Pode, por favor. Deus recebe
Adoração. Sim. Vamos entender a adoração, porque todos estão livres para adorar ao Senhor. Sim. Agora, quando nós falamos, por exemplo, torna-se difícil uma pessoa que hoje tem a voz do Pato Donald e quiser cantar no coral da igreja. Ele não está proibido de cantar. Aham. Ele pode cantar o que ele, quando ele quiser. Mas de repente ele, para fazer parte de um grupo, necessita algo seleto, vamos dizer assim. Ele não está sendo arrancado da comunhão. Mas, por exemplo, eu quero tocar bateria e eu não sei tocar bateria. Então eu vou atrapalhar. Eu entendo. Num coletivo, veja bem, num coletivo onde se tem uma estrutura. Quando eu não tenho nada, nada tenho. Mas quando eu monto uma estrutura, então, olha, para fazer parte disso você tem que saber tocar bateria. Mas eu quero tocar bateria, mas eu não sei. Então você vai aprender, então você vai se preparar para isso. Ah, você quer tocar guitarra? Vá se preparar. Você quer cantar? Vai fazer técnica de voz. Eu concordo. A minha voz é alta, mas não quer dizer que eu tenha voz para louvar. Eu prego a palavra. Uma pessoa fanha pregando a palavra, você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender o que ela está falando. Aham. Entendeu? Mas não podemos fazer disso, meu pastor, uma regra. Não podemos fazer disso uma regra. Que aquele local santificado, que é o altar ali, simbolicamente, né? É um local separado, ungido para todos. A igreja não está sendo educada a glorificar a Deus mediante o Pato Donald subir ali para adorar ao Senhor de coração. A gente vai fechar nossos olhos porque a técnica está vindo em primeiro lugar. Mas olha só, querido. O reino de Deus é diferente. A gente não está ensinando o reino quando a gente começa a colocar técnica. A gente está ensinando a linha horizontal. A gente não está fazendo a vertical. É aí que existe o meu confronto. Eu não estou querendo dizer assim, olha, você vai ficar lá igual o Pato Donald pro resto da vida. Não. Precisa sim você melhorar. Crescer. Vai ter pessoas para te ajudar. Mas eu começo a fechar as portas quando tem esse tipo de atitude. Naquela igreja ali, o Pato Donald não tem vez. Mas tem. Ele só não tem vez, de repente, para fazer parte do Ministério de Louvor. Mas ele tem vez. Sabe por quê? Porque a obra de Deus... Fala, perdão. Continue. Não, desculpa. Não, eu peço perdão porque eu me te interrompi. Mas mata a pessoa, meu pastor. Mata a pessoa internamente, ela sentir e não querer poder fazer. E nós, olhando tecnicamente, estamos fazendo o quê? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu estava em uma determinada igreja, fiquei lá. Pastor, já falei aqui, vocês viram aí que nós temos algumas músicas. Pedi algumas vezes para que se colocasse lá as músicas do projeto, para divulgar as músicas do projeto, mediante aquilo que nosso propósito, arrecadar e ajudar pessoas. Fiquei lá um ano e eu tenho meus irmãos em Cristo, eu amo eles, todos, mas me mataram por dentro. Porque, segundo o entendimento deles, a música não cabia ao ministério de louvor. Aí a técnica mata aquelas pessoas que estão ali. É isso que eu quero expor, sabe? É que às vezes a gente está tão preocupado com a técnica e matando pessoas, ao invés de salvar pessoas. E aquele local ali, a igreja é um hospital para reino, para salvar vidas. E essas vidas estão caladas, sendo cada vez mais colocada para a cozinha, colocada para varrer louça, para as coisas de obra. Mas naquele momento ali de poder... quem é que não gostaria de... Não é bom, humanamente também, dizendo, não é bom também poder estar lá no culto, lá, louvando, adorando ao Senhor, junto com todos, com o microfone na mão? Não, mas esse aqui é só para os técnicos. É isso que me dói, meu pastor. Então vamos lá. Vamos entender a palavra, vamos entender que Deus diz para nós assim, Ele não muda. Sim. Se nós formos lá em Levítico e entendermos... Há pouco tempo eu preguei sobre isso. Lá em Levítico, quando fala do serviço ao Senhor, então diz que o coxo não poderia, que a pessoa de nariz chato e tantas outras coisas. Eu ministrei uma palavra sobre isso, explicando cada circunstância. Por exemplo, quando fala do corcunda, né? Quando fala do corcunda, está relacionado ao quê? A postura. Então, o corcunda não pode. Por quê? Porque você, para servir, você tem que ter postura.
E postura não é a forma como você anda de conduta ereta. Não é isso. Está falando como você é visto. Qual é o teu proceder. Quando você passa caminhando, o que as pessoas falam ao teu respeito, né? Então entendemos que isso não muda. Entendemos, melhor dizendo, que Deus não muda. Uma coisa é eu estar ativo na obra e outra coisa é eu querer fazer aquilo que eu quero fazer na obra. Porque tem o seguinte, de repente eu quero louvar, mas eu não fui chamado para esse ofício. E por causa disso a igreja vai me matar. De repente, é na hora que eu falo a verdade, quando a Bíblia, quando nós falávamos de correção ali, eu disse, ao presente momento a palavra de correção não produz gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, de repente eu vou explicar para a pessoa assim, olha, não dá, a sua voz não ajuda muito, entendeu? Na melodia, a sua fonética, ela é um pouco deficiente, mas você pode de repente pregar a palavra, você pode trabalhar na tesouraria, você pode trabalhar na secretaria da igreja. Ah, mas isso eu não quero. Tudo isso envolve obra de Deus. Quem está na cantina, obra de Deus. Quem está na portaria, obra de Deus. Eu fui diácono, e eu no ministério aqui de São João de Meriti Grande, então nós tínhamos escala de banheiro, e eu ficava de terno na porta do banheiro, e as pessoas entravam fazer o que tivessem que fazer, e depois que a pessoa desocupava o banheiro, que era um banheiro com 6 repartições, e eu ia lá, quando aquilo estava sujo, eu pendurava o meu paletó, dobrava o punho da camisa, ia lá, pegava produto de limpeza, limpava tudo aquilo ali, é lícito. Lavava a minha mão, me arrumava novamente e me colocava ali. É lícito, entendeu? Não é desonroso, está fazendo para o Senhor. Tudo que fizeres, não fazer para com os homens. Mas uma coisa eu queria fazer aquilo que eu quero fazer. Então, eis a questão. Será que o simples fato de eu querer fazer e não poder, e não conseguir fazer, não é algo que de repente está me experimentando para saber se eu tenho condições de permanecer na obra? Tipo assim, eu só fico na obra se eu fizer. Se eu não fizer, eu vou sair daqui e vou procurar um lugar onde eu possa fazer aquilo que eu quero fazer. É uma moeda, meu pastor, mas existe o outro lado da moeda. Sim. Existe o outro lado da moeda. Vamos lá também agora olhar para o lado da liderança. Existem 2 mandamentos, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Você está se compadecendo do teu irmão? Aquele que vê seu irmão compadecer e não se compadece dele, não há amor de Deus. Você parou para olhar se, poxa, por amor a ele. Por amor a ele, eu vou fazer. Acho que isso é reino. Mas por amor a ele eu tenho que ser fiel a ele. Eu não posso ser fiel àquela pessoa, porque eu não posso contradizer aquilo que está relacionado à Escritura. Praticante da palavra. Sim, querido. Quando eu abro o meu espaço, sou detentor do espaço, ali de quem vai louvar e quem não vai. E que eu olho assim e ensino a igreja, haverá momentos que nós vamos abrir mão daquilo que nós entendemos por amor ao meu irmão. Vem cá, meu irmão, sobe aqui, canta. E nós temos que ficar felizes pela felicidade desse irmão, não pela qualidade daquilo que ele professa ali, daquilo que sai, porque é aí que o Senhor sonda com os nossos corações. Assim que ele recebe a nossa adoração, é assim que eu vejo como reino. Isso, então vou te dizer o que acontece. Você pode pegar essa pessoa, como eu dei um exemplo, nada pessoal, quero deixar claro aqui, nada pessoal. Eu dei um exemplo mais extremo para as pessoas entenderem, como eu falei do exemplo da voz do Pato Donald. Mas eu posso pegar, olha, o irmão vai cantar o hino. Sim. Vai cantar o hino no início do culto. Deixa ele cantar um hino. Mas quando eu pego ele e coloco num conjunto, ele quer cantar no grupo de louvor da igreja, aí onde tem pessoas ali e tal, então a voz dele não vai ficar compatível, não vai conseguir um acompanhar o outro, vai ficar uma coisa estranha. E quando fica essa coisa estranha, será que naquele momento está se oferecendo o melhor? Porque quando eu falo de oferta, o que você entende? Aos homens? Preste atenção. Desculpa. Mas é o nosso entendimento aqui de como se faz acerca das coisas do reino de Deus. E o reino de Deus, eu tenho uma dificuldade, Mário, muito grande de falar sobre alguns assuntos por causa da teologia. Aqui nós não estamos discutindo teologia, nós estamos falando de Bíblia. Por quê? Porque na teologia, as pessoas quando entram na esfera da teologia, a teologia não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. E como ciência humana, limitação
humana. Então, é igual, você quer ver só, por exemplo, como é que você sabe que o espírito é o espírito? Como eu vou dizer assim, o espírito tem corpo? Não. Porque você não vê. Mas se de repente você descobrir que o espírito tem um corpo, simplesmente nós não conseguimos ver. Como, por exemplo, uma bactéria, você não vê, enxergar, mas você tá lá. não, mas ela está lá. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? A nossa forma de entender tudo está relacionado ao ambiente que nós vivemos, a esfera humana. Entendeu? Então, às vezes nós falamos, não, mas isso é porque o que acontece? Eu não posso pedir que alguém faça o seu melhor e, na vez de uma outra pessoa, faz o que você tem. Aí o outro lado da moeda, como o senhor falou, aquela pessoa tem se esforçado, ou ela simplesmente quer fazer porque ela quer, ou ela tem se esforçado, olha, eu tenho uma dificuldade na minha voz, mas eu estou fazendo um trabalho, eu estou trabalhando a minha voz, eu estou me esforçando para apresentar evolução. Beleza, concordo com isso. Mas de repente pode ser um caso onde a pessoa simplesmente quer matar o seu desejo, a sua vontade. E no amor do Senhor, porque até a mesma exortação, a palavra dura, ela tem que ser ministrada no amor do Senhor. Sim. Então, às vezes, eu tenho, até para tratar sobre assuntos como esse, nós temos que ter muito amor. Até para nós falarmos que alguém está errado, nós temos que ter um maior cuidado. Mas discernimento espiritual. Sim, mas eu concordo com o posicionamento dele de querer se tornar de alguma forma mais zeloso acerca disso. Agora, isso não pode ser feito de repente, não. Antes podia e agora não pode. Por que agora mudou tudo? Então isso também é complicado, porque a igreja tem que ter uma identidade. A igreja, quando você... Assembleia de Deus, por exemplo, ministério das vidas doentes. Uhum. Então, você escolheu o nome, você orou, pediu a Deus o nome, as pessoas, os doentes vão chegar naquela porta ali. E quando chegar lá, como é que você vai fazer? Você vai tratar ou você vai levantar a mão para você fazer? Meu Deus, não aparece ninguém são aqui? Só tem doente, só tem problema? Não entendo perfeitamente. Sabe, eu sei que existe o desejo de acertar. Não duvido que existe ali aquela situação, estou fazendo isso para prejudicar. Não, entendo que é uma forma de ajudar a melhorar, perfeito. Só que a gente foge muito do reino, para mim. Porque, como eu falei, na igreja pequena serve, na igreja grande não serve. As regras são diferentes. Aí a gente muda. Quando ele fala ali sobre dar o exemplo, né, de falar a verdade, outra coisa que a gente precisa ter o cuidado. A verdade precisa ser dita, mas nós precisamos entender que uma verdade mal colocada, a gente também mata uma pessoa. Porque nem todos são José. Nem todos estão com o chamado de José. Nem todos estão ali José, ele tinha um talento, e esse talento que Deus dava a ele, não é isso, meu pastor? Me corrija se eu estiver errado. Se ele dava a ele para discernir os sonhos das pessoas. Muitas pessoas hoje querem falar o certo, mas não tem cuidado e nem tem a condição de falar, porque Deus não mandou dizer. Às vezes a gente precisa orar ao Senhor, saber o tempo para falar o que é certo e a forma de se falar o que é certo. Antes de a gente começar o programa aqui, eu falei para o pastor, preciso falar algumas coisas, e geralmente para liderança, mas precisamos saber como colocar. Então, não é só falar a verdade, como ele fala ali, né? Você está educando e vai... Não, temos que saber como falar, a hora de falar, e saber se nós que temos que falar, porque muitas vezes nós não temos que falar, quem tem que falar é o pastor. Quem tem que falar é outra liderança, que tem o chamado, que tem o discernimento espiritual. E às vezes a gente tem abusado um pouco em cima disso. Bom, mas esse é um assunto que vai levar mais tempo. Muito. E o que nós queremos como eu falei aqui, né, meu pastor, é trazer reflexões. Sim. Eu sou muito assim de lembrar de Jesus Cristo quando ele chega até ali aqueles fariseus ali. Havia muitos fariseus bons. Às vezes a gente pega o nome fariseu, já ficou uma conotação negativa, né? Mas havia muitas pessoas boas que praticavam ali porque eram ensinadas.
nos dias a dias a praticar, a não cuspir no chão no dia de sábado, por exemplo. E eles tinham zelo, né? Eles tinham zelo, faziam com zelo. Mas Jesus Cristo veio e falou, olha, fazer isso aqui, tu não está glorificando a Deus fazendo isso. Até quando Jesus falou, se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, você não vai entrar no reino. Exato. Para analisar isso, olha como foi forte e como foi lembrado a justiça deles, a forma da conduta que eles tinham. Que eles tinham, né, firmes ali naquilo dali, mas aquilo não glorificava e muitos deles continuaram negar a Jesus assim, porque cresceram com aquilo. Então, muitos de nós, quando eu falo isso sobre música, acabam assim, às vezes achando, pô, tu tá querendo me agredir. Não, eu só queria que você trouxesse a reflexão, assim como Jesus trouxe uma mensagem contrária a tudo aquilo que aquelas pessoas praticavam. Nicodemos foi lá, refletiu, entendeu. Assim como eu oro também ao Senhor, eu não sou dono da verdade. Senhor, se eu estiver errado, muda. Eu também oro nesse sentido também, porque em algum momento nós vamos estar errados. Eu posso estar errado agora. E eu não quero fazer ninguém pecar, ninguém errar. Então que nós vemos a orar e assim a gente, em nome de Jesus, sermos pessoas melhores, a sermos praticantes, adoradores do Senhor. Não é, meu pastor? Amém, com certeza.